O espelho era cruel naquela manhã. Não tanto quanto os olhares das minhas irmãs haviam sido por toda a minha vida, mas cruel o suficiente para me fazer cobrir o rosto com o capuz, enquanto o vento de outono açoitava as ruas estreitas de Ravenwood. Nosso pequeno vilarejo ficava ao norte, onde o sol se recolhia cedo demais e as sombras reinavam por mais tempo do que o desejável. Era o dia da cerimônia da escolha. O ritual anual onde o rei Alfa da alcateia de lobisomens que protegia nossas terras selecionaria uma noiva entre as jovens elegíveis. Sempre soube que não seria escolhida. Nunca era. Para nada. O cheiro de pão fresco misturava-se ao aroma de maçãs assando com canela enquanto eu passava apressada pela padaria central. Meus sapatos gastos estalavam contra as pedras úmidas e, por mais que tentasse passar despercebida, sentia os olhares pousando sobre mim como corvos famintos. Puxei o capuz mais para baixo. Elisa! Elisa, espere! A voz de minha mãe ecoou da porta de nossa pequena cabana. Ela segurava algo nas mãos trêmulas. O broche de prata que havia pertencido à minha avó. Você precisa usar isto hoje. Minha mãe colocou o delicado broche em forma de lobo uivante sobre minha capa cinzenta desbotada. Era a única coisa bonita que nossa família possuía. Minha avó sempre dizia que aquele broche era mais do que um adorno. Era um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, devemos encontrar coragem para erguer a voz e chamar pela lua. Não faz sentido, mãe, murmurei, tocando o metal frio. Todos sabem que ele não olhará para mim. Seus olhos, tão parecidos com os meus em formato, mas diferentes na cor, os dela eram azuis como lagos de verão, os meus cinzentos como névoa de inverno, encheram-se de uma determinação que eu raramente via. Escute-me bem, filha. Existem maldições que são lançadas e aquelas que aceitamos como verdade. A pior delas é a que nós mesmas reforçamos todos os dias. Suas palavras ficaram comigo enquanto eu seguia para a praça central. A maldição. As palavras ditas por minhas 3 irmãs mais velhas, quando eu tinha apenas 7 anos, em um ritual infantil que jamais esqueci. Elas me rodearam naquela noite de lua nova, com velas negras nas mãos, e pronunciaram: amaldiçoada seja aquela de sangue impuro, que sua aparência revele o que há em seu interior, a marca da intrusa, a mancha da vergonha, que ninguém jamais a deseje, que nenhum olhar de amor pouse sobre você. Crianças podem ser cruéis, especialmente quando repetem palavras ouvidas nos cantos escuros da casa, das bocas sussurrantes dos adultos. Mas algo aconteceu depois daquele ritual improvisado. Um formigamento percorreu minha pele, e no dia seguinte, o espelho revelou uma marca em meu rosto, uma mancha em forma de meia-lua que descia do meu olho direito até o canto da boca. Ninguém nunca soube explicar o que aconteceu. Minha mãe disse que foi coincidência, alguma reação alérgica. Mas eu sabia a verdade. A maldição havia se manifestado. A praça central estava decorada com grinaldas de folhas douradas e vermelhas. Tochas altas formavam um círculo ao redor da plataforma de pedra, onde o rei Alfa faria sua escolha. Todas as famílias da região estavam presentes, com suas filhas em vestidos finos e penteados elaborados. Minhas irmãs, Catarina, Beatrice e Diana, estavam deslumbrantes em seus vestidos de seda verde, vermelho e azul, respectivamente. Catarina, a mais velha, tinha a beleza clássica que arrancava suspiros. Cabelos dourados que caíam em cachos perfeitos até a cintura, olhos verdes como esmeraldas e lábios naturalmente rosados. Beatrice possuía o carisma e o sorriso que iluminava qualquer ambiente. Diana era a mais inteligente e talentosa com as ervas medicinais. E eu? Eu era a estranha, a diferente, a que nunca se encaixava. Esconda-se nos fundos, Elisa, ordenou meu pai quando se juntou à minha mãe. Suas palavras eram ásperas, mas seus olhos traíam uma preocupação genuína. Seria melhor se o rei não a visse. Você sabe como ele pode ser imprevisível. Acenei concordando e me afastei para os cantos mais escuros da praça. A multidão se abriu como o mar vermelho à minha passagem. Ninguém queria estar muito perto da garota marcada, como me chamavam. Refugiei-me atrás de uma coluna de pedra antiga, de onde poderia observar sem ser vista. Foi então que os tambores começaram a soar. Um ritmo primitivo,
que fazia o sangue pulsar mais rápido nas veias. A multidão silenciou instantaneamente. Do outro lado da praça, uma procissão entrou por entre as casas de pedra. Homens altos e fortes, com postura de guerreiros e olhos selvagens, flanqueavam uma figura central que fez meu coração saltar uma batida. O rei Alpha Nathaniel Blackthorne era assustadoramente magnífico. Não havia outra descrição possível. Alto, com pelo menos 2 metros de altura, ombros largos e musculatura definida visível, mesmo sob a pesada capa de pele negra. Seu rosto parecia esculpido em mármore, maxilar forte, nariz reto, sobrancelhas escuras e densas sobre olhos de um dourado impossível, quase âmbar. Seus cabelos negros estavam parcialmente presos em tranças complexas, decoradas com pequenos adornos de prata que tilintavam quando ele se movia. Cicatrizes cruzavam seu rosto e braços expostos, marcas de batalhas que contavam histórias de sua feroz proteção ao território. Enquanto ele avançava até a plataforma, algo estranho aconteceu. Seu passo falhou por um instante. Sua cabeça se virou levemente, como se tivesse captado um aroma no ar. Seus olhos dourados varreram a multidão, procurando. Meu coração parecia querer escapar do peito, e me encolhi ainda mais nas sombras. O ancião da aldeia, Sr. Hemsworth, avançou com seu cajado de carvalho entalhado. Bem-vindo, Majestade Alpha Nathaniel da Alcateia Noturna. Como manda a tradição de 200 anos, oferecemos à sua escolha as donzelas de Ravenwood. Que sua decisão fortaleça os laços entre nossos povos e traga prosperidade à terra que compartilhamos. Uma a uma, as jovens da aldeia subiram à plataforma, apresentando-se com reverências profundas. Minhas irmãs foram chamadas em ordem de idade. Catarina primeiro, exibindo sua graça e beleza perfeitas. Vi o olhar de aprovação que percorreu a multidão. Ela era a favorita indiscutível. Depois Beatrice, cujo sorriso radiante arrancou até mesmo um leve erguer de sobrancelhas do rei. Diana foi a última delas, seu porte elegante e conhecimento de ervas sendo elogiados pelo ancião durante a apresentação. O rei Alfa observava cada uma delas com uma expressão impenetrável. Seus conselheiros sussurravam em seu ouvido, provavelmente destacando as qualidades de cada candidata. Fiquei surpresa ao ver que ele não parecia particularmente impressionado com nenhuma, nem mesmo com Catarina, cuja beleza era comparada à das lendárias sereias do Mar do Norte. Quando a última jovem foi apresentada, senti meus ombros relaxarem ligeiramente. Havia terminado, e eu havia permanecido invisível, como sempre. Era melhor assim. O que um rei alfa faria com alguém como eu? Alguém marcada, diferente, amaldiçoada? O Sr. Hemsworth ergueu as mãos para iniciar o discurso final, mas algo inesperado aconteceu. O rei alfa ergueu sua mão, interrompendo a cerimônia. Sua voz, quando falou pela primeira vez, era profunda como trovão distante. Falta alguém. Um murmúrio confuso percorreu a multidão. Todas as jovens elegíveis haviam sido apresentadas. Sinto um aroma diferente, único. Seus olhos dourados varreram a multidão novamente, mais intensos desta vez. Alguém se esconde nas sombras. Prendi a respiração, sentindo um calafrio descer por minha espinha. Era impossível que ele estivesse se referindo a mim. E, no entanto, algo no fundo da minha mente, talvez instinto, talvez loucura, me dizia que sim, ele havia percebido minha presença. Majestade, interveio o Sr. Daisy Hemsworth, visivelmente desconfortável. Todas as donzelas adequadas foram apresentadas conforme nosso acordo. O rei Alfa desceu da plataforma com um movimento fluido que me lembrou um predador. A multidão se afastou instintivamente, abrindo caminho enquanto ele avançava na minha direção. Tentei me fundir com a parede de pedra atrás de mim, mas não havia escapatória. Quando ele parou a menos de 2 metros de distância, pude sentir o calor que irradiava de seu corpo. Seu cheiro era madeira, terra úmida após a chuva e algo mais primitivo que não conseguia identificar. Mantive o rosto baixo, o capuz ainda cobrindo minha marca. Olhe para mim, ele ordenou, sua voz mais suave, porém não menos autoritária. Lentamente, relutantemente, ergui o rosto.
Senti a respiração da multidão se prender coletivamente quando meu capuz caiu para trás, revelando meu rosto marcado e meus cabelos claros que caíam em ondas desalinhadas até meus ombros. O que vi nos olhos do Rei Alfa não foi repulsa, não foi pena. Foi algo mais perturbador, reconhecimento. Qual é seu nome? Ele perguntou. Sua voz agora apenas um rumor grave que parecia falar diretamente à minha alma. Elisa, respondi, surpresa por minha voz não ter falhado. Elisa Blackwood. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios do rei. Ele estendeu a mão, e para o horror da multidão e meu próprio espanto, tocou levemente a marca em meu rosto, com a ponta dos dedos ásperos. A cerimônia está encerrada, anunciou, seus olhos dourados fixos nos meus. Encontrei o que procurava. O mundo ao meu redor pareceu congelar. Os sussurros horrorizados da multidão chegavam aos meus ouvidos, como se estivessem distantes, abafados por uma névoa espessa. O toque do Rei Alfa em minha marca ainda formigava sobre minha pele, e eu não conseguia desviar os olhos dos dele. Aquele ouro líquido que parecia conter fogo e sombras ao mesmo tempo. Majestade! A voz estridente do meu pai rompeu o silêncio, avançando alguns passos trêmulos em nossa direção. Deve haver algum engano. Minha filha Elisa não foi preparada para... Ela não é adequada para... Silêncio. Uma única palavra, pronunciada sem que o rei sequer elevasse a voz, mas carregada de tanto poder que fez meu pai recuar, como se tivesse sido fisicamente empurrado. Vi suas mãos tremerem e o suor brotar em sua testa. Minha escolha está feita, declarou o Rei Alfa, girando para encarar a multidão. Esta jovem virá comigo para a fortaleza de Pedra Negra ao amanhecer. Que os preparativos sejam realizados conforme o protocolo tradicional. Minha mãe avançou então, seus passos pequenos mas firmes, e fez algo que arrancou suspiros chocados. Ajoelhou-se não diante do rei, mas ao meu lado, tomando minhas mãos nas suas. Filha, ela disse, com uma intensidade que eu nunca tinha visto em seus olhos. Você tem escolha. Sempre tem. Percebi o que ela estava realmente dizendo. Pela primeira vez na história de Ravenwood, alguém questionava implicitamente o direito absoluto do Rei Alfa de escolher. Vi o rosto de várias pessoas empalidecer, temendo retaliação. Os conselheiros do rei se tensionaram, mãos próximas às empunhaduras de suas espadas. Até mesmo minhas irmãs, que sempre haviam sido cruéis comigo, pareciam aterrorizadas pelo que minha mãe acabara de sugerir. Para minha surpresa, o Rei Alfa inclinou levemente a cabeça em um gesto que sugeria respeito. Sua mãe é sábia, Elisa Blackwood, disse, sua voz como um rugido contido. Então pergunto diretamente a você. Aceitará vir comigo por sua própria vontade? Senti o peso de todas as histórias que haviam sido contadas sobre a fortaleza de Pedra Negra e seus habitantes selvagens. Senti o broche de prata de minha avó contra meu peito, lembrando-me de ter coragem para uivar nas noites mais escuras. E por um instante fugaz, senti um estranho chamado, como se algo dentro do meu próprio sangue respondesse a algo no dele. Porque eu consegui finalmente perguntar, surpresa pela minha própria ousadia. Entre todas estas jovens, por que escolher a marcada? A amaldiçoada? Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Ninguém questionava o Rei Alfa. Ninguém. Seus olhos dourados se estreitaram, não com raiva, mas com uma curiosidade intensa. Ele deu um passo em minha direção, baixando o rosto, até que pudesse falar apenas para que eu ouvisse. Por que, pequena loba? Sussurrou com uma intensidade que fez minha pele formigar. Não existe maldição alguma em você. Apenas um sinal. Um sinal que venho procurando por mais tempo do que você poderia imaginar. Dei um passo para trás, atordoada. Não sou uma loba, sou apenas humana. Seu sorriso revelou dentes brancos e pontiagudos, não completamente transformados, mas definitivamente não totalmente humanos. Tem certeza disso? Perguntou, e algo em sua voz reverberou nas profundezas do meu ser, acordando um eco que eu não sabia que existia. Minha mãe ainda segurava minhas mãos, seus dedos apertando os meus como se quisesse me transmitir uma mensagem silenciosa. Por um momento, julguei ver uma troca de olhares significativa entre ela e o rei,
Mas foi tão rápida que poderia ter sido apenas minha imaginação. Eu irei, anunciei finalmente, minha voz firme apesar do tremor que percorria meu corpo. Por minha própria vontade. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. A pequena cabana que compartilhava com minha família transformou-se em um caos de atividade. Baús foram abertos, roupas antigas desenterradas, amuletos de proteção distribuídos. Minhas irmãs me evitavam como se minha escolha fosse uma doença contagiosa, exceto nos momentos em que conseguiam me lançar olhares que misturavam inveja, raiva e incredulidade. Apenas Diana, a mais nova depois de mim, aproximou-se quando todos já dormiam. Sentou-se na beirada da minha cama, o colchão fino afundando sob seu peso, e colocou um pequeno frasco de vidro em minhas mãos. É um elixir de coragem, explicou com a voz baixa, 3 gotas na língua quando o medo ameaçar te consumir. Olhei para ela com surpresa. Por que está me ajudando? Você participou do ritual, da maldição. Seus olhos, tão parecidos com os da minha mãe, encheram-se de lágrimas contidas. Éramos crianças tolas repetindo palavras mais tolas ainda. Nunca imaginei. Ela tocou levemente minha marca com dedos trêmulos. Não sei o que aconteceu naquela noite, Elisa. Mas não foi nossa maldição que fez isso. Algo mais antigo, mais poderoso está em jogo. Sempre esteve. Apertei o frasco em minha mão. O que você sabe? Apenas rumores, sussurrou, olhando nervosamente para a porta. Dizem que há gerações, uma linhagem especial de lobas nasceu entre os humanos, mulheres que pareciam normais, mas carregavam o sangue da primeira alcateia, mulheres marcadas pela lua. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Isso é absurdo. Somos apenas humanos comuns. Diana sorriu tristemente. Você realmente acredita nisso? Nunca se perguntou por que nossa mãe nos mantinha trancadas nas noites de lua cheia? Por que nosso pai evita olhar diretamente para os olhos do Alfa? Por que a marca apareceu em seu rosto, exatamente quando pronunciamos palavras de maldição que não compreendíamos? Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos no corredor. Diana levantou-se rapidamente, depositou um beijo em minha testa e sussurrou. Seja forte, irmã, e lembre-se, a marca não é sua maldição, é sua herança. Com o amanhecer veio a carruagem negra. Era uma estrutura imponente, entalhada com símbolos antigos e puxada por 4 cavalos da cor da meia-noite, maiores que qualquer animal que eu já havia visto. Seus olhos brilhavam com uma inteligência quase humana, e seus cascos produziam fagulhas ao bater contra as pedras da praça central. A aldeia inteira se reuniu para assistir à minha partida, seus rostos uma mistura de temor, fascínio e pena. Meu pai estava pálido como um fantasma, seus olhos evitando os meus. Minhas irmãs mais velhas mantinham expressões compostas, mas notei como Catarina apertava as mãos com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Diana estava ao lado de minha mãe, que segurava uma pequena trouxa com meus poucos pertences. Isto pertenceu à minha mãe, e à mãe dela antes disso, sussurrou minha mãe, colocando em meu pescoço um colar de prata com um pequeno pingente em forma de lua crescente. Seus olhos estavam marejados, mas sua voz era firme. Sempre soube que um dia você o usaria. Toquei o pingente, sentindo-o quente contra minha pele, como se tivesse absorvido o calor do corpo dela. Mãe, o que está acontecendo realmente? O que Diana quis dizer sobre herança? Ela olhou nervosamente para os guardas do rei que esperavam próximos à carruagem. Não tenho todas as respostas, filha. Mas confie em seus instintos. E lembre-se, você é mais forte do que pensa. O rei Alfa, que havia permanecido distante durante a noite, agora se aproximava. Mesmo sob a luz do sol nascente, ele emanava poder e mistério. Vestia roupas de couro negro, detalhadas com prata e decoradas com runas que pareciam brilhar e se mover quando não se olhava diretamente para elas. Seu cabelo negro estava solto hoje, caindo como uma cortina de seda escura até seus ombros largos. Está pronta? Perguntou, não como um rei falando com um súdito, mas como um homem perguntando a uma mulher. Engoli em seco e assenti, incapaz de encontrar palavras. Ele estendeu a mão para me ajudar a subir na carruagem. Quando nossos dedos se tocaram, senti algo como uma corrente elétrica passar de seu corpo para o meu, e por um instante perturbador,
Julguei ver seus olhos dourados brilharem como os de um lobo na floresta escura. A viagem para a fortaleza de Pedra Negra levaria o dia inteiro, atravessando a floresta ancestral que poucos humanos ousavam adentrar. Sentada ao lado do rei Alfa na carruagem luxuosa, forrada com peles, sentia-me pequena e vulnerável. Não conversamos durante as primeiras horas. Eu observava pela janela as árvores tornando-se maiores e mais retorcidas conforme avançávamos. Seus troncos cobertos por musgos e líquens, que brilhavam em tons estranhos. Você tem muitas perguntas, disse ele finalmente quebrando o silêncio. Não era uma pergunta. Reuni toda a minha coragem. Por que me escolheu? A verdade. Ele me estudou por um longo momento, seus olhos dourados insondáveis. A marca em seu rosto é o símbolo da lua crescente, a linhagem perdida de mulheres que nasciam com a capacidade de acalmar até mesmo o mais feroz dos lobos. Seu sangue carrega um poder que pensávamos ter desaparecido há gerações. É por isso que disse que eu era uma loba? Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Não exatamente. Você não é uma loba como eu sou um lobo. Mas também não é totalmente humana. A carruagem saltou sobre uma pedra no caminho e fui lançada momentaneamente contra seu peito sólido. Suas mãos me seguraram firmemente pelos ombros e mais uma vez senti aquela estranha eletricidade entre nós. Meu coração acelerou e percebi que ele podia ouvir cada batida. Seus olhos se estreitaram levemente, fixos em meu pescoço onde a pulsação era visível. Está com medo? Observou, sua voz mais rouca. Tenho motivos para estar? Perguntei, encontrando alguma coragem desconhecida para sustentar seu olhar. Não de mim, respondeu ele, soltando-me devagar, como se relutante. Jamais de mim. Mas há outros na fortaleza que não ficarão satisfeitos com sua chegada. Por quê? Porque sua existência desafia tudo o que eles acreditam saber sobre nosso mundo. Seus olhos dourados brilharam com algo que parecia admiração. E por que sua presença ameaça o delicado equilíbrio de poder que estabeleci? Não entendo. Ele olhou para a floresta que passava pela janela. Um rei alfa deve ser temido, Elisa. Deve ser o mais forte, o mais feroz. E, acima de tudo, deve ser invulnerável. Seus olhos voltaram-se para mim, intensos como chamas. No entanto, existe uma antiga profecia que diz que a última descendente da linhagem da lua crescente será tanto a força quanto a fraqueza do maior alfa que já viveu. A floresta à nossa volta parecia escutar nossas palavras, o silêncio apenas quebrado pelo ruído dos cascos dos cavalos e o ranger ocasional das rodas da carruagem. Um calafrio percorreu minha espinha. Então sou um perigo para você? Ele estendeu a mão lentamente e com delicadeza surpreendente para alguém tão poderoso, traçou o contorno da minha marca com a ponta de um dedo. Você é muitas coisas, Elisa Blackwood. Um perigo é apenas uma delas. A fortaleza de Pedra Negra emergiu da floresta como um sonho feito de sombra e pedra. Ao contrário das histórias assustadoras que circulavam em Ravenwood, não era uma estrutura ameaçadora feita apenas de torres pontiagudas e muros inexpugnáveis. Era majestosa, antiga e estranhamente viva. Uma extensão natural da montanha à qual se integrava, com árvores crescendo em seus pátios internos e fontes alimentadas por nascentes subterrâneas. Quando atravessamos o enorme portão de madeira reforçada com ferro, dezenas de olhos se voltaram para nós, ou mais precisamente para mim. Pessoas, ou seres que pareciam pessoas à primeira vista, interromperam suas atividades para observar a carruagem. Guardas com postura rígida, servos carregando cestas de alimentos, artesãos trabalhando em metais preciosos. Todos pararam e se curvaram ao rei, mas seus olhos, que variavam entre dourados, âmbar e até mesmo prateados, seguiam fixos em meu rosto descoberto. Eles podem sentir, explicou o rei Nathaniel, observando minha expressão nervosa. Seu aroma, seu sangue é diferente, único. É por isso que todos estão olhando? Porque percebem que não sou totalmente humana? As palavras soavam estranhas em minha boca, como se estivesse falando sobre outra pessoa. Parcialmente, ele respondeu, seu rosto assumindo uma expressão mais fechada. Também estão curiosos para ver quem eu escolhi. Houve expectativas.
A carruagem parou em frente a uma escadaria de mármore negro que levava à entrada principal da fortaleza. Um comitê de recepção nos aguardava. 3 homens e 2 mulheres, todos com postura orgulhosa e vestidos com roupas finamente elaboradas em tons escuros, decoradas com símbolos semelhantes aos que o rei ostentava. O Conselho dos 5, explicou Nathaniel em voz baixa antes de descer da carruagem. Meus conselheiros mais próximos. E os que mais resistirão à sua presença. Ele estendeu a mão para me ajudar a descer. Ao aceitá-la, senti novamente aquela estranha corrente de energia entre nós, mais intensa agora. Por um momento fugaz, tive a impressão de ver algo se mover sob a pele dele, como músculos se rearranjando, ossos querendo mudar de forma. Majestade! A mulher mais velha do grupo avançou com uma reverência rígida. Seus cabelos grisalhos estavam puxados em um coque severo, e seus olhos âmbar examinaram-me sem disfarçar a desaprovação. Vemos que retornou com sua escolha. Lady Morgana, respondeu o rei, sua voz carregando um aviso implícito. Esta é Eliza Blackwood, da aldeia de Ravenwood. Ela será tratada com o respeito devido à minha escolhida. Um homem de aparência mais jovem, com cabelos ruivos e olhos dourados quase tão intensos quanto os do rei, deu um passo à frente. Havia algo em seus movimentos que me lembrava um predador calculando o momento de atacar. A marca, disse ele, quase como uma acusação. Então os rumores eram verdadeiros. Você encontrou uma descendente da linhagem da lua crescente. Lord Edric, o rei o cortou. Guardaremos esta discussão para o salão do conselho. Por ora, Eliza precisa de descanso e familiarização com seu novo lar. A palavra lar enviou um arrepio pela minha espinha. Estaria realmente deixando tudo para trás? Minha família, minha aldeia, minha vida inteira? Lady Morgana fez outro gesto formal, embora seus olhos permanecessem frios como gelo. Preparamos os aposentos da ala leste, como é tradicional para as escolhidas. O rei Nathaniel balançou a cabeça. Não, Eliza ficará nos aposentos da Torre Norte. Um silêncio absoluto caiu sobre o grupo. Os 5 conselheiros trocaram olhares alarmados. Majestade, protestou Lord Edric, sua voz mal contendo a indignação. Aqueles aposentos não são usados desde... Estou ciente, interrompeu Nathaniel com uma autoridade que fez o outro homem recuar. Minha decisão está tomada. Uma jovem de cabelos escuros e olhos verdes claros foi chamada para me acompanhar. Apresentou-se como Lyra e, diferente dos outros, não demonstrava hostilidade. Apenas uma curiosidade cautelosa, enquanto me guiava pelos corredores da fortaleza. A Torre Norte é a mais antiga parte da fortaleza, explicou enquanto subíamos uma escadaria em espiral. Era onde vivia a Rainha Seren, a última da linhagem da lua crescente a habitar este lugar. Isso foi há mais de 200 anos. Então já houve outras como eu aqui? Perguntei, tentando não demonstrar meu cansaço conforme subíamos cada vez mais alto. Lyra lançou-me um olhar de lado. Não exatamente como você. A Rainha Seren era poderosa, respeitada e temida. Ela governou ao lado do rei Alphathorn durante a Grande Guerra contra os caçadores. Parei no meio da escada, segurando o corrimão de pedra. Governou? Você quer dizer que ela era a Rainha Alfa, completou Lyra com um sorriso enigmático. A linhagem da lua crescente sempre forneceu rainhas alfas, até que a linhagem foi perdida. Continuamos subindo até chegarmos a uma porta de carvalho entalhada com símbolos lunares. Quando Lyra a abriu, não pude conter um suspiro de admiração. O aposento era circular, seguindo o formato da torre, com janelas altas que ofereciam uma vista deslumbrante da floresta e das montanhas ao longe. Uma cama enorme com dossel ocupava o centro, coberta com peles luxuosas. Uma lareira de pedra já estava acesa, afastando o frio da noite que se aproximava. Havia uma banheira de cobre em um canto, livros empilhados em estantes que alcançavam o teto, e, mais surpreendente, um imenso espelho de prata emoldurado em madeira negra. Tudo foi preparado conforme as instruções do rei, disse Lyra, gesticulando para uma banheira já cheia de água fumegante. Ele ordenou pessoalmente que o espelho fosse restaurado. Dizem que pertencia à própria Rainha Seren.
Aproximei-me do espelho como se fosse magnetizada. Sua superfície polida refletia minha imagem com uma clareza perturbadora. A marca em meu rosto, a meia-lua que descia do meu olho direito ao canto da boca, parecia quase brilhar sob a luz suave das velas. Por que o rei está fazendo tudo isso? Murmurei, mais para mim mesma que para Lyra. Para minha surpresa, ela respondeu: porque ele espera por você há muito tempo. Todos nós esperávamos, embora alguns preferissem que você nunca tivesse sido encontrada. Girei para encará-la. O que isso significa? Lyra hesitou, seus olhos verdes estudando meu rosto. Não é meu lugar dizer, minha senhora. Mas talvez você deva saber que o rei Nathaniel não é como os alfas que vieram antes dele. Ele acredita que nosso povo precisa mudar para sobreviver. E eu tenho algo a ver com essa mudança? Você tem tudo a ver com ela, respondeu simplesmente. Então, com uma reverência, ela se dirigiu à porta. O jantar será servido em 2 horas no grande salão. Descanse até lá. E... Ela hesitou. Tome cuidado com quem confia. Nem todos aqui desejam seu bem. Após a saída de Lyra, permiti-me explorar os aposentos que agora me pertenciam. A banheira me chamava depois da longa viagem, e não resisti à tentação de afundar na água perfumada com ervas. Enquanto me banhava, observei os estranhos símbolos entalhados na borda da banheira. Luas em diferentes fases, intercaladas com o que pareciam ser lobos estilizados. Vestida com roupas limpas que encontrei em um baú de cedro, um vestido simples, mas elegante, de um azul profundo que realçava meus cabelos claros. Sentei-me na beirada da cama e permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Tudo havia mudado tão rapidamente. Em um dia, eu era a garota marcada, a amaldiçoada que todos evitavam. No outro, estava em uma fortaleza antiga, supostamente destinada a um papel que nem mesmo compreendia. Um suave bater na porta interrompeu meus pensamentos. Era o rei Nathaniel, agora vestido de maneira menos formal, embora ainda imponente. Seus olhos dourados percorreram minha figura rapidamente antes de se fixarem em meu rosto. Você esteve chorando, observou, não como uma acusação, mas com uma suavidade que me surpreendeu. Estou apenas sobrecarregada, confessei, vendo pouco sentido em mentir para alguém que podia provavelmente sentir meu cheiro e ouvir meus batimentos cardíacos. Ele assentiu e entrou no aposento, fechando a porta atrás de si. Em um espaço fechado, sua presença parecia ainda maior, mais intensa. O ar entre nós parecia vibrar com uma energia contida. Você tem o direito de saber por que está aqui, disse, aproximando-se da janela para olhar para fora. A luz do entardecer emoldurava sua silhueta poderosa. Não é apenas pela profecia ou pela sua linhagem, embora ambas sejam importantes. Então por quê? Ele virou-se para mim e pela primeira vez vi vulnerabilidade em seus olhos. Nosso povo está morrendo, Elisa. Não fisicamente. Somos mais fortes e vivemos mais que os humanos. Estamos morrendo por dentro. A cada geração, nos tornamos mais selvagens, mais distantes de nossa humanidade. Os alfas que me precederam viam isso como força. Eu vejo como destruição. E como eu poderia ajudar com isso? Perguntei genuinamente confusa. A linhagem da lua crescente sempre trouxe equilíbrio, explicou, aproximando-se até estar a apenas alguns passos de distância. As mulheres dessa linhagem nasciam com a capacidade única de acalmar a besta dentro de nós, de nos lembrar de nossa humanidade sem diminuir nossa força. Lembrei-me das palavras de Diana sobre as lobas que nasciam entre os humanos. Minha mãe. Ela sabia? Um sorriso triste surgiu em seus lábios. Sua mãe é mais sábia do que você imagina. Foi ela quem me enviou a carta, há 3 luas, dizendo que a garota marcada pela lua estava pronta. A revelação me atingiu como um raio. Ela planejou isso? Ela protegeu você até que fosse seguro. Os caçadores ainda existem, Elisa. Eles mataram sistematicamente todas as mulheres da sua linhagem que conseguiram identificar. Sua marca? Ele estendeu a mão como se quisesse tocar meu rosto, mas parou a meio caminho. Tá. É tanto uma bênção quanto um alvo. Instintivamente toquei a marca em meu rosto. Por isso minhas irmãs me chamavam de amaldiçoada.
Não havia maldição alguma naquele ritual infantil, disse com certeza. O que aconteceu foi que sua herança escolheu aquele momento para se manifestar, provavelmente provocada pela forte emoção negativa. A marca esteve sempre dentro de você, apenas esperando o momento certo para aparecer. Um trovão soou ao longe e percebi que o céu havia escurecido com nuvens de tempestade que se aproximavam. O rei caminhou até a lareira, adicionando mais lenha ao fogo. O conselho se reunirá após o jantar, disse, mudando de assunto. Eles exigirão provas de que você é realmente quem acredito que seja. E se eu não for? Perguntei, um frio se instalando em meu estômago. E se tudo isso for um engano? Ele me encarou, seus olhos refletindo as chamas. Não é. Como pode ter tanta certeza? Nathaniel hesitou. Então caminhou deliberadamente em minha direção. Parou a apenas alguns centímetros de distância, tão perto que podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Lentamente, como se me desse chance de recuar, estendeu a mão e colocou-a sobre meu coração. Através do tecido fino do vestido, senti o calor de sua palma e algo mais. Um puxão, como se algo dentro de mim respondesse ao seu toque. Porque posso sentir, disse com voz rouca. Posso sentir o lobo adormecido em você, Elisa. Não como o meu, não um ser de dentes e garras, mas uma essência selvagem, livre e antiga. Minha respiração falhou, e por um momento perturbador, julguei ver algo se mover sob a pele dele novamente, como se a criatura que habitava seu interior estivesse se agitando, tentando alcançar algo em mim. É isso que a linhagem da lua crescente realmente é, continuou, sua voz baixa e intensa. Não simplesmente humanas com sangue de lobo, mas um equilíbrio perfeito. A humanidade e a fera em harmonia, sem que uma domine a outra. A tensão entre nós era quase palpável, como um fio invisível conectando-nos. Seus olhos dourados pareciam brilhar com luz própria, e senti um impulso quase irresistível de me aproximar, de eliminar a pequena distância que nos separava. O som de um sino ecoando pela fortaleza quebrou o momento. O rei Nathaniel recuou, embora parecesse que o esforço para fazê-lo fosse físico. O jantar, disse, sua voz mais controlada agora. É tradição que você seja formalmente apresentada ao clã. Isso não será fácil. Muitos ainda duvidam, outros temem o que sua presença significa. O que devo fazer? Perguntei, repentinamente consciente da enormidade do que me aguardava. Seus olhos me estudaram por um longo momento. Seja você mesma, Elisa Blackwood. A garota corajosa o suficiente para questionar um rei alfa. A mulher forte o bastante para deixar tudo para trás por algo que mal compreende. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. E, acima de tudo, não permita que ninguém a faça sentir-se menos por causa da sua marca. É seu legado, sua força, não sua maldição. Quando ele se virou para sair, reuni coragem para fazer uma última pergunta. E se eu falhar? Se não for o que todos esperam? Ele parou a porta e olhou para mim por cima do ombro, seus olhos brilhando com algo que não consegui identificar completamente. Determinação, talvez, ou talvez esperança. Então, enfrentaremos isso juntos, respondeu simplesmente. Porque, Elisa Blackwood, sua chegada já mudou tudo, quer você perceba ou não. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei sozinha com o peso de suas palavras e o calor persistente de seu toque sobre meu coração. Voltei ao grande espelho de prata, observando meu reflexo, como se pudesse encontrar respostas em meus próprios olhos. A marca em meu rosto parecia diferente agora. Não mais uma fonte de vergonha, mas um símbolo de algo que eu ainda não compreendia totalmente. Lá fora, o primeiro relâmpago cortou o céu, iluminando momentaneamente todo o quarto. A tempestade estava chegando, tanto literal quanto figurativamente. E eu, de alguma forma, estava no centro dela. O grande salão era uma visão imponente. Colunas de pedra negra sustentavam um teto alto decorado com afrescos antigos que contavam histórias de batalhas, transformações e alianças. Tochas e candelabros iluminavam o ambiente com luz dourada, lançando sombras dançantes nas paredes.
3 longas mesas de madeira escura ocupavam o salão, com uma quarta mesa elevada em uma plataforma na extremidade norte, claramente a mesa do rei e seus conselheiros mais próximos. Quando entrei, acompanhada por Lyra, o burburinho de conversas diminuiu gradualmente, até que um silêncio quase absoluto tomou conta do ambiente. Centenas de olhos se voltaram para mim, alguns curiosos, outros hostis, poucos abertamente amigáveis. Levantei o queixo, lembrando-me das palavras de Nathaniel sobre não me envergonhar de minha marca. Lyra me conduziu pelo corredor central, direto à mesa principal, onde o rei já estava sentado em uma cadeira que mais parecia um trono, entalhada com figuras de lobos. Os 5 conselheiros que eu havia conhecido mais cedo ocupavam lugares ao seu lado, todos me observando com expressões variadas de desconfiança. Eliza Blackwood de Ravenwood, anunciou o rei quando me aproximei, sua voz poderosa ecoando pelo salão. Minha escolhida e portadora da marca da lua crescente. Um murmúrio percorreu o salão. Percebi que, para muitos ali, eu era uma lenda que subitamente ganhava forma física, uma figura de antigas histórias que de repente caminhava entre eles. Nathaniel gesticulou para a cadeira vazia à sua direita, um lugar de honra que fez os olhos de Lady Morgana se estreitarem com evidente desaprovação. Sentei-me, sentindo o peso do momento, e as dezenas de avaliações silenciosas que estavam sendo feitas sobre minha pessoa. O jantar foi servido. Carnes suculentas, vegetais cultivados nos jardins da própria fortaleza, pães ainda quentes e vinho doce que aquecia o corpo. Comi pouco, meu estômago apertado demais com nervosismo para apreciar a refeição suntuosa. Nathaniel, notando meu desconforto, inclinou-se ocasionalmente para explicar quem eram algumas das pessoas presentes, ou o significado de certos símbolos e tradições. Os símbolos em seu vestido, observou Lady Morgana em determinado momento, sua voz falsamente casual. Você sabe o que significam? Olhei para as delicadas linhas prateadas bordadas nas mangas e no decote do vestido azul que havia encontrado no quarto. Não havia prestado muita atenção a eles antes. São marcas da linhagem real, explicou o rei antes que eu pudesse responder. O mesmo padrão que a rainha Seren usava. Lady Morgana sorriu friamente. Exatamente. Trajes que apenas uma rainha alfa confirmada teria o direito de usar. O silêncio que se seguiu foi denso. Percebi que havia sido colocada em uma armadilha. Vestir aquelas roupas antes de ser oficialmente reconhecida como parte da linhagem era, aparentemente, uma afronta ao protocolo. Os trajes estavam em meus aposentos, respondi com calma, encontrando o olhar de Lady Morgana. Acredito que foram deixados lá por ordem do rei. E estou certo de que Lady Morgana não está questionando minhas ordens. Acrescentou Nathaniel, sua voz calma, mas carregando uma ameaça implícita que fez a conselheira recuar ligeiramente. Jamais, majestade, respondeu ela, embora seus olhos transmitissem outra mensagem. Apenas acredito que tradições existem por boas razões. Assim como acredito que algumas tradições precisam mudar, rebateu o rei, sua mão pousando levemente sobre a minha na mesa. Um gesto público de apoio que gerou mais burburinhos entre os presentes. Quando o jantar terminou, o rei se levantou. O Conselho Alfa se reunirá na Câmara da Lua. Eliza nos acompanhará para o teste da linhagem. Lady Morgana e os demais conselheiros levantaram-se. Lord Edric, o homem ruivo que havia me observado com tanta intensidade mais cedo, inclinou-se para sussurrar algo no ouvido de Nathaniel. Palavras que fizeram o rei enrijecer visivelmente, embora sua expressão permanecesse inalterada. Fui conduzida por corredores cada vez mais profundos na fortaleza, descendo escadas espiraladas que pareciam levar ao coração da própria montanha. As paredes ao nosso redor tornavam-se mais antigas, com símbolos primitivos entalhados na pedra nua. Tochas iluminavam o caminho, mas as sombras pareciam mais densas aqui, quase palpáveis. A Câmara da Lua é o lugar mais sagrado da fortaleza, explicou Nathaniel enquanto caminhávamos lado a lado, sua voz baixa apenas para meus ouvidos. Foi construída sobre uma caverna natural onde, segundo a lenda, a primeira alfa realizou sua transformação inicial. O que acontecerá lá? Perguntei, tentando controlar o tremor em minha voz. Seus olhos encontraram os meus, sérios e intensos. Você será testada,
Não posso dizer mais, pois cada teste é único para a pessoa que o enfrenta. E se eu falhar? Você não vai falhar, respondeu com uma convicção que desejei poder compartilhar. A câmara da lua revelou-se uma ampla caverna circular, cujo teto abobadado tinha uma abertura que permitia a entrada da luz do luar, agora encoberta pelas nuvens da tempestade que rugia lá fora. No centro da câmara havia um círculo de pedras antigas, e no meio deste círculo, uma mesa de pedra polida que brilhava como se tivesse luz própria. Os 5 conselheiros tomaram posições ao redor do círculo. Nathaniel me conduziu para o centro, ao lado da mesa de pedra brilhante. Eliza Blackwood, começou Lady Morgana, sua voz ecoando na câmara. Você veio até nós proclamando-se portadora da marca da lua crescente, descendente da linhagem que uma vez uniu os clãs e trouxe equilíbrio entre a besta e o humano. Está preparada para provar sua linhagem? Engoli em seco, olhando rapidamente para Nathaniel antes de responder. Estou, embora eu mesma tenha acabado de descobrir sobre minha herança. O teste não se importa com o que você sabe ou não sabe, interveio Lord Edric com um sorriso frio. O sangue fala a verdade que a mente pode ignorar. Lady Morgana aproximou-se, segurando uma adaga de prata com intrincados entalhes em seu cabo. O teste da linhagem exige sangue livremente oferecido sob a luz da lua. Nesse momento, como se respondendo a um chamado mágico, as nuvens se partiram brevemente lá fora, permitindo que um raio de luar entrasse pela abertura no teto e incidisse diretamente sobre a mesa de pedra, que começou a brilhar com intensidade ainda maior. Estenda sua mão, ordenou Lady Morgana. Olhei para Nathaniel mais uma vez. Seu rosto estava tenso, mas ele assentiu ligeiramente, encorajando-me. Respirei fundo e estendi minha mão sobre a mesa de pedra luminosa. Lady Morgana aproximou a adaga da palma da minha mão. Se o sangue brilhar sob a luz da lua e a pedra responder, a linhagem está confirmada. Se não... Ela deixou a frase inacabada, o silêncio mais ameaçador que qualquer palavra. A lâmina cortou minha pele e uma linha fina de sangue escarlate brotou da ferida. Senti uma pontada de dor, mas mantive a mão firme enquanto o sangue pingava sobre a superfície da pedra brilhante. Por um momento terrível, nada aconteceu. O sangue simplesmente pousou na pedra, escuro e comum. Vi o sorriso de satisfação começando a se formar no rosto de Lady Morgana e o olhar de alarme nos olhos de Nathaniel. Então, lentamente, algo começou a mudar. As gotas do meu sangue na pedra começaram a brilhar com uma luz prateada, como pequenas luas crescentes. A luz se intensificou e se espalhou, formando um padrão complexo de linhas brilhantes que se irradiava do ponto onde meu sangue havia caído. A própria pedra parecia responder, pulsando com uma luz interior que iluminava toda a câmara. Um suspiro coletivo ecoou entre os presentes. Até mesmo Lady Morgana parecia atônita. A pedra reconhece o sangue da lua crescente, declarou finalmente, sua voz ligeiramente trêmula. A linhagem está confirmada. Senti um alívio tão grande que minhas pernas quase fraquejaram. Nathaniel estava ao meu lado em um instante, sua mão em meu cotovelo oferecendo suporte discreto. O calor de seu toque parecia mais intenso agora, como se algo dentro dele respondesse à confirmação da minha linhagem. Isso prova apenas o sangue, interveio Lord Edric, sua voz cortando a atmosfera quase reverente que havia se instalado. Não prova que ela possui as habilidades. Precisamos do segundo teste. Nathaniel enrijeceu visivelmente. O sangue é suficiente para a confirmação da linhagem. Eliza mal chegou à fortaleza. O segundo teste pode esperar até que ela esteja preparada. Com todo o respeito, Majestade, insistiu Lady Morgana, recuperando sua compostura. Em tempos tão perigosos, precisamos ter certeza absoluta. Os caçadores se movem novamente. Se ela realmente é a última da lua crescente, precisamos saber se pode cumprir o papel que a profecia reservou para ela. Olhei entre eles, confusa e alarmada. Que segundo teste? Foi um terceiro conselheiro, um homem mais velho de barba grisalha chamado Lord Thorne, quem respondeu. O teste da besta, jovem, para provar que você pode acalmar o lobo interior mesmo do mais feroz alfa.
Meu coração acelerou. E como isso seria testado? Na presença de um alfa em fúria completa, respondeu Lord Edric com um sorriso que não alcançava seus olhos. Geralmente, usamos um alfa subordinado para esse teste, já que o perigo é considerável. Não. A voz de Nathaniel cortou o ar como uma lâmina. É cedo demais. Elisa precisa de treinamento, de compreensão sobre seus próprios dons. Colocá-la diante de um alfa descontrolado agora seria irresponsável. A menos, sugeriu Lord Edric, seus olhos brilhando com malícia calculada, que o próprio rei esteja disposto a ser o sujeito do teste. Afinal, se a profecia fala sobre o maior alfa que já existiu, essa seria a prova definitiva, não? Um silêncio pesado caiu sobre a câmara. Percebi que Edric havia manipulado a situação habilmente. Se Nathaniel recusasse, pareceria que duvidava de mim ou temia perder o controle. Se aceitasse, eu seria colocada em risco significativo, pois claramente não tinha ideia de como acalmar um lobisomem transformado e furioso, muito menos o Rei Alfa. Eu farei o teste, declarei subitamente, minha voz soando mais confiante do que eu realmente me sentia. Todos os olhares se voltaram para mim, incluindo o de Nathaniel, o dele carregando uma mistura de admiração e alarme. Elisa, disse baixinho. Você não compreende o perigo. Ergui o queixo, tocando instintivamente o broche em forma de lobo que minha avó havia me dado. O lembrete de encontrar coragem para uivar nas noites mais escuras. Se sou quem todos dizem que sou, então preciso descobrir meus próprios dons, e parece que não há tempo a perder. Lady Morgana trocou olhares com os outros conselheiros, antes de assentir lentamente. A escolhida aceitou o desafio. O teste da besta será realizado ao amanhecer, na clareira dos ancestrais. Quando saímos da Câmara da Lua, a tempestade havia se intensificado lá fora. Relâmpagos iluminavam os corredores através das janelas estreitas, e o som de trovão parecia fazer a própria fortaleza tremer. Nathaniel caminhava em silêncio ao meu lado, sua expressão sombria. Você não deveria ter aceitado, disse finalmente quando chegamos à base da escada que levava à Torre Norte. Eles estão jogando um jogo perigoso, especialmente Edric. Qual escolha eu tinha? Perguntei, parando para encará-lo. Se sou realmente a última da minha linhagem, não posso me dar ao luxo de parecer fraca ou hesitante. Seu olhar se suavizou ligeiramente. Você é mais forte do que eles imaginam. Isso é evidente. Mas o teste da besta... Ele passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto surpreendentemente humano para alguém tão poderoso. Quando um alfa perde o controle, quando a fúria toma conta, não há racionalidade, apenas instinto. Você estará diante de uma criatura que poderia matá-la com um único golpe. E esse alfa será você? Perguntei diretamente. Ele hesitou. Não, se eu puder evitar. Tentarei convencê-los a usar um dos alfas subordinados, talvez Lord Fenris, que tem mais controle sobre sua transformação. E se não puder evitar? Se eles insistirem que seja você? Seus olhos dourados brilharam na penumbra do corredor. Então rezarei para que seu sangue seja tão poderoso quanto acredito que é. Ele deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós. Elisa, preciso que compreenda algo importante. Desde o momento em que a vi na aldeia, algo em mim mudou. O lobo dentro de mim a reconheceu de uma maneira que não posso explicar completamente. Isso é bom ou ruim? Perguntei, minha voz pouco mais que um sussurro. Ambos, respondeu honestamente. Significa que há uma conexão entre nós que pode ajudá-la a me alcançar, mesmo na fúria da transformação. Mas também significa que o lobo pode reagir a você de maneiras imprevisíveis. Um relâmpago particularmente forte iluminou o corredor, destacando as linhas fortes de seu rosto por um instante fugaz. Naquele breve momento de claridade intensa, julguei ver algo mudar em suas feições. Um vislumbre da criatura que habitava dentro dele. Temo por você, admitiu, sua voz mais rouca. E isso por si só já é algo extraordinário. Alfas não conhecem o medo. Sem pensar, estendi a mão e toquei seu rosto, sentindo a textura áspera da barba curta contra meus dedos. Sob meu toque, ele fechou os olhos brevemente.
como se o simples contato fosse simultaneamente doloroso e prazeroso. Minha avó dizia que o medo existe por uma razão, murmurei. Ele nos lembra o que é importante, o que não queremos perder. Seus olhos se abriram, intensos como chamas douradas. Sábias palavras. Ele cobriu minha mão com a sua, mantendo-a contra seu rosto por mais um momento antes de baixá-la lentamente. Descanse o quanto puder esta noite. Amanhã, independente do que aconteça no teste, prometo que farei tudo ao meu alcance para protegê-la. E se você não puder se controlar? Perguntei, a realidade da situação pesando sobre mim. Se o lobo assumir completamente? Um sorriso triste curvou seus lábios. Então confie em seu sangue, Eliza Blackwood. Confie na linhagem que corre em suas veias. E lembre-se, mesmo na mais profunda escuridão da fera, há sempre uma centelha do homem, esperando para ser encontrada. Com essas palavras, ele se inclinou e, para minha completa surpresa, depositou um beijo suave em minha testa. Um gesto quase reverente que enviou uma onda de calor por todo o meu corpo. Até o amanhecer, pequena loba, sussurrou, antes de se afastar pelo corredor escuro, sua figura imponente desaparecendo nas sombras como se fosse parte delas. Subi as escadas até meus aposentos com o coração pesado e a mente agitada. Lá fora, a tempestade continuava a rugir, como um presságio do que estava por vir. Dentro de mim, uma tempestade diferente se formava, feita de medo, determinação e algo mais que eu ainda não estava pronta para nomear. A clareira dos ancestrais parecia ter sido esculpida pela própria natureza para servir como arena sagrada. Cercada por árvores antigas, cujos troncos eram tão largos que precisariam de 5 pessoas de mãos dadas para abraçá-los, a clareira circular estava coberta por um tapete de musgo macio e flores silvestres que pareciam brilhar com orvalho sob a primeira luz da manhã. Após a tempestade da noite anterior, o ar estava limpo e fresco, carregado com o aroma de terra molhada e pinheiros. Um círculo de pedras verticais, semelhante a uma miniatura de Stonehenge, marcava o centro da clareira. No meio deste círculo, uma única pedra plana, um altar natural, aguardava. Cheguei acompanhada por Lyra, que havia me ajudado a me vestir com roupas apropriadas para o teste, calças de couro macio, botas resistentes e uma túnica branca simples, adornada apenas com o símbolo da lua crescente, bordado em fio de prata sobre o coração. O broche de lobo de minha avó prendia uma capa leve sobre meus ombros, e o colar com o pingente de lua que minha mãe havia me dado repousava contra minha pele. Não demonstre medo, sussurrou Lyra, enquanto nos aproximávamos do local onde o conselho já aguardava. Eles podem sentir o cheiro do medo, e isso só excitará a besta. É um pouco difícil não ter medo quando estou prestes a enfrentar um lobisomem enfurecido, respondi, tentando manter a voz firme. Lyra apertou minha mão brevemente. Lembre-se de quem você é. O sangue da lua crescente corre em suas veias. Isso não é apenas um título ou uma marca em seu rosto. É um poder real. Um poder que não sei usar, murmurei, sentindo o peso da responsabilidade e da ignorância. O conhecimento está em seu sangue, respondeu ela. Confie nele. Quando chegamos ao centro da clareira, os 5 conselheiros formavam um semicírculo solene. Lady Morgana avançou, segurando um pergaminho antigo, que desdobrou com gestos cerimoniosos. O teste da besta foi estabelecido pela primeira rainha Alfa, Selene da Lua Crescente, como prova definitiva das habilidades de uma verdadeira descendente da linhagem. Leu em voz alta. A candidata deve enfrentar um Alfa em fúria total e sem armas ou proteção física. Deve acalmar a besta usando apenas os dons de seu sangue. Olhei ao redor, notando a ausência de Nathaniel. Onde está o rei? Preparando-se, respondeu Lord Edric, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. O conselho decidiu que apenas o teste com o rei Alfa seria suficientemente conclusivo. Meu coração afundou. Apesar de suas palavras na noite anterior, Nathaniel não havia conseguido convencê-los a usar outro Alfa, ou, talvez, o próprio Edric tivesse manipulado a situação para forçar este resultado. Não é justo, protestou Lyra ao meu lado. Ela mal descobriu sua herança. Precisaria de treinamento, orientação. A vida raramente é justa, jovem Lyra, respondeu Lady Morgana friamente.
E os tempos que enfrentamos não nos permitem o luxo da paciência. Se ela é realmente quem o rei acredita que seja, seu sangue saberá o que fazer. Um som profundo e reverberante ecoou pela floresta, um toque de tambor que pareceu fazer o próprio ar vibrar. Os conselheiros recuaram até as bordas da clareira, levando Lyra com eles apesar de seus protestos. Começa agora o teste da besta, declarou Lord Thorne, sua voz grave carregando autoridade. Que os ancestrais testemunhem e julguem. Fiquei sozinha no centro do círculo de pedras, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. O tambor soou novamente, e então um terceiro e quarto toques, estabelecendo um ritmo primitivo que parecia sincronizado com minha própria pulsação. Um movimento nas sombras da floresta chamou minha atenção. Algo grande se movia entre as árvores, algo que se deslocava em 4 patas, mas ocasionalmente se erguia em 2. Mesmo na penumbra, pude ver o brilho de olhos dourados observando-me, avaliando. Nathaniel emergiu na borda da clareira. E minha respiração falhou. Ele estava sem camisa, seu torso poderoso coberto apenas por alguns símbolos rituais pintados em vermelho escuro sobre a pele bronzeada. Seus olhos dourados já pareciam diferentes. As pupilas alongadas verticalmente como as de um lobo. O dourado mais intenso, quase luminoso. Suas mãos, pendendo ao lado do corpo, já mostravam sinais da transformação, dedos alongados terminando em garras afiadas. Majestade, Lady Morgana se aproximou dele com cautela, segurando uma pequena tigela de pedra. A essência que despertará a fúria. Nathaniel assentiu rigidamente, seus olhos nunca deixando os meus. Quando Lady Morgana ergueu a tigela até seu rosto, ele inalou profundamente. O efeito foi instantâneo e aterrador. Seu corpo inteiro estremeceu violentamente, e um rugido que não era nem humano, nem completamente animal escapou de seus lábios. Seus olhos, agora completamente dourados sem qualquer branco visível, injetaram-se de uma fúria primitiva. A transformação completa começou diante dos meus olhos. Seus músculos ondularam e se expandiram sob a pele, ossos estalaram e se rearranjaram. Pelos negros brotaram ao longo de seus braços e peito, enquanto seu rosto se alongava em um focinho poderoso. Em questão de segundos, o homem havia desaparecido, substituído por uma criatura que era a personificação dos piores pesadelos. Um lobo gigantesco, erguido sobre 2 pernas, com mais de 2,5 metros de altura, músculos definidos sob o pelo negro e garras que pareciam capazes de rasgar aço. A fera, que era Nathaniel, jogou a cabeça para trás e uivou, um som tão poderoso e primordial que fez as próprias árvores tremerem. Então, seus olhos dourados fixaram-se em mim, e vi apenas fúria selvagem neles. Nenhum traço do homem permanecia visível. Ele avançou, movendo-se com uma velocidade impossível para algo tão grande. Em 2 saltos, cobriu a distância entre nós, parando a menos de 3 metros de onde eu estava, imóvel como uma estátua. Ele farejou o ar, seus lábios se repuxando para revelar presas maiores que meus dedos. Não demonstre medo. Repeti para mim mesma as palavras de Lyra, embora fosse inútil. A criatura podia sentir meu terror. Eu sabia disso pelo modo como seu pelo se eriçava, pelo rosnado baixo que vibrava em seu peito. O lobo começou a circundar-me lentamente, como um predador estudando sua presa. Girei para manter meus olhos nele, recusando-me a dar as costas, embora cada instinto em meu corpo gritasse para que eu corresse. Nathaniel, chamei, minha voz trêmula. Sei que você está aí dentro. Sei que pode me ouvir. A criatura parou por um instante, inclinando a cabeça como se estivesse confusa. Então, com um rosnado furioso, avançou novamente. Desta vez chegando tão perto que pude sentir seu hálito quente em meu rosto. Fechei os olhos, esperando o golpe fatal, mas ele não veio. Quando os abri novamente, o lobo estava cheirando o ar ao meu redor. Seus movimentos mais lentos agora, quase curiosos. Foi então que senti algo estranho acontecendo. A marca em meu rosto começou a formigar e aquecer, como se respondesse à proximidade da criatura. O pingente de lua em meu pescoço também parecia mais quente, quase brilhando contra a minha pele. E dentro do meu peito, algo parecia despertar.
Uma sensação que nunca havia experimentado antes, como se um segundo coração batesse ao lado do primeiro, em um ritmo diferente, mais selvagem. Instintivamente, ergui a mão. O lobo recuou, rosnando em advertência, mas não atacou. Lentamente, mantendo os movimentos suaves, estendi a mão em sua direção, palma para cima. Não em desafio, mas em oferecimento. Não tenho medo de você, disse, surpresa ao perceber que naquele momento era verdade. Não tenho medo do que você é. Algo mudou nos olhos dourados da criatura. Um lampejo de consciência, talvez, ou de reconhecimento. Ele se aproximou cautelosamente, seu enorme focinho a centímetros da minha mão estendida. Senti seu cheiro, almíscar selvagem, floresta densa e tempestade. E algo dentro de mim respondeu a ele, como um eco distante. Com uma ousadia que não sabia possuir, dei um passo à frente, eliminando a distância entre nós. Minha mão tocou o pelo áspero de seu peito, logo acima do coração. No instante do contato, uma corrente de energia percorreu meu corpo, e a marca em meu rosto pareceu pulsar com calor. Volte para mim, sussurrei, sentindo as palavras surgirem de algum lugar profundo e antigo dentro de mim. Encontre o equilíbrio, Nathaniel. Nem homem nem besta, ambos em harmonia. Um tremor percorreu o corpo maciço do lobo. Ele fechou os olhos e um gemido baixo escapou de sua garganta. Não de dor, mas quase de alívio. Sob minha palma, senti seu coração desacelerando, encontrando um ritmo mais calmo. Quando seus olhos se abriram novamente, havia algo diferente neles. Uma consciência, um reconhecimento. Ele ainda estava na forma de lobo, mas o olhar era de Nathaniel. Você está aí? Sorri, lágrimas inesperadas brotando em meus olhos. Você voltou. O lobo inclinou-se para a frente, até que seu imenso focinho tocou minha testa. Um gesto quase reverente que me lembrou do beijo que Nathaniel havia depositado no mesmo lugar na noite anterior. Então, lentamente, a transformação começou a se reverter. Ossos e músculos se rearranjaram, pelos recuaram para dentro da pele e o focinho retrocedeu para formar novamente o rosto humano. Em questão de minutos, Nathaniel estava ajoelhado diante de mim, exausto, mas completamente humano novamente. Seu corpo tremia com o esforço da dupla transformação. Mas seus olhos, dourados mesmo em sua forma humana, brilhavam com admiração. Você fez, disse, sua voz rouca. Trouxe-me de volta da escuridão completa. Estendi a mão e ajudei-o a se levantar. Quando ele ficou de pé, percebi o silêncio absoluto que havia caído sobre a clareira. Todos os presentes, conselheiros, guardas, Lyra, observavam a cena com expressões que iam do assombro à reverência. Lady Morgana foi a primeira a se recuperar do choque. Ela avançou lentamente, seu rosto habitualmente severo, agora marcado por uma emoção que parecia próxima do temor religioso. Em 200 anos, disse, sua voz trêmula. Nunca vi um alfa em fúria completa retornar ao controle sem derramamento de sangue. O teste da besta está concluído. Ela hesitou. Então fez algo que ninguém esperava. Uma profunda reverência. Bem-vinda, Lady da Lua Crescente. Um por um, os outros conselheiros seguiram seu exemplo, inclinando-se em sinal de respeito. Até mesmo Lord Edric, embora seu olhar ainda contivesse uma sombra de desconfiança, curvou-se. O conselho reconhece Eliza Blackwood como verdadeira descendente da linhagem da Lua Crescente, declarou Lord Thorne formalmente. Que as antigas alianças sejam renovadas, que as antigas promessas sejam cumpridas. Nathaniel, ainda visivelmente esgotado pela aprovação, colocou-se ao meu lado. Sua mão encontrou a minha, nossos dedos se entrelaçando naturalmente. A cerimônia de união será realizada na próxima lua cheia, anunciou, sua voz recuperando a autoridade real. A linhagem do Alfa Negro e a linhagem da Lua Crescente serão unidas novamente, como nas profecias antigas. Olhei para ele surpresa. União? Um sorriso curvou seus lábios.
Se você aceitar, disse baixo apenas para mim. Não há obrigação, Elisa. Nunca houve. A escolha sempre será sua. Percebi então o que ele estava fazendo, oferecendo-me a opção que nenhuma outra mulher em minha posição teria recebido. Um rei alfa não pedia, ele tomava. Mas Nathaniel estava me dando a escolha, respeitando minha autonomia mesmo quando todos esperavam que ele simplesmente declarasse sua reivindicação. Antes que pudesse responder, um movimento na borda da clareira chamou minha atenção. 3 figuras emergiram da floresta, escoltadas por guardas da fortaleza, figuras familiares que fizeram meu coração saltar. Mãe! Chamei, incrédula. Minha mãe avançou, acompanhada por Diana, e surpreendentemente por meu pai, que parecia simultaneamente assustado e orgulhoso. Quando minha mãe chegou perto o suficiente, vi lágrimas em seus olhos. Sempre soube que este dia chegaria, disse, tomando minhas mãos nas suas. Desde o momento em que a marca apareceu, soube que seu destino era maior que nossa pequena aldeia. Você sabia? Não era uma pergunta. Sobre a linhagem, sobre tudo, ela assentiu. Minha avó era a última conhecida a carregar o sangue da lua crescente. Quando os caçadores vieram, ela escondeu suas origens, casou-se com um humano comum e a linhagem ficou adormecida por gerações, até você. Por que não me contou? Perguntei, tentando não soar acusatória. Para protegê-la, respondeu com simplicidade. Os caçadores ainda existem, ainda procuram. Quanto menos você soubesse, mais segura estaria, até estar pronta, até encontrar seu lugar ao lado do alfa que poderia protegê-la. Diana avançou então, seus olhos brilhando com admiração juvenil. Você realmente acalmou o grande alfa? Todos na aldeia estão falando sobre isso. Todos na aldeia sabem? Meu pai pigarreou, parecendo desconfortável, mas determinado. A notícia se espalhou rapidamente. Sua irmã Catarina não está particularmente feliz. Mas as pessoas estão chamando você de a escolhida da lua agora. Nathaniel, que havia observado o reencontro em silêncio, deu um passo à frente. Sua família é bem-vinda a permanecer na fortaleza pelo tempo que desejarem. Na verdade, ele olhou para minha mãe com respeito. Gostaria de convidar sua mãe para ajudar no seu treinamento. Embora o sangue esteja diluído nela, seu conhecimento das tradições será valioso. Minha mãe fez uma reverência elegante. Seria uma honra, majestade. Nas semanas que se seguiram, a fortaleza de Pedra Negra transformou-se. A hostilidade inicial foi gradualmente substituída por curiosidade e, eventualmente, respeito. Aprendi sobre minhas habilidades, não apenas acalmar lobos enfurecidos, mas sentir suas emoções, comunicar-me com eles em um nível além das palavras e até mesmo compartilhar sua visão em momentos de conexão profunda. Cada dia trazia novas descobertas sobre minha linhagem, sobre a história que havia sido quase apagada, sobre os poderes que corriam em meu sangue. E cada noite trazia Nathaniel à minha porta, não para exigir, mas para conversar, conhecer, construir uma conexão que ia além do que as profecias haviam previsto. Na noite antes da lua cheia, estávamos no jardim suspenso da fortaleza, observando as estrelas. Nathaniel havia acabado de me contar sobre os planos para unir os clãs de lobos dispersos, para criar uma nova aliança que pudesse enfrentar a ameaça crescente dos caçadores. Ainda não me disse, comentou ele, seus olhos dourados brilhando à luz das tochas, se aceita a união. Sorri, tocando levemente a marca em meu rosto. O símbolo que antes havia sido minha vergonha e agora era meu orgulho. Acha que eu teria passado por tudo isso se não aceitasse? Quero ouvir você dizer, insistiu, sua voz mais suave que o habitual, não como o cumprimento de uma profecia ou dever de linhagem, mas como sua escolha. Aproximei-me, eliminando a distância entre nós. Escolho você, Nathaniel Blackthorne, o homem e o lobo. Seus olhos brilharam com uma intensidade quase feroz, mas seus movimentos foram surpreendentemente gentis quando suas mãos emolduraram meu rosto. E eu escolho você, Elisa Blackwood, marcada pela lua e dona do meu coração selvagem. Quando nossos lábios finalmente se encontraram,
Senti aquela mesma corrente de energia que havia experimentado na clareira. A conexão entre nossas naturezas, o equilíbrio perfeito entre humano e besta, entre força e compaixão. Na noite seguinte, sob a lua cheia brilhante, a cerimônia de união foi realizada diante de todo o clã e visitantes de aldeias distantes. Vestida com um traje branco e prata, adornado com símbolos da linhagem da lua crescente, caminhei até o altar onde Nathaniel aguardava, imponente em seu traje cerimonial negro com adornos de prata. Quando nosso sangue se misturou no ritual antigo, a marca em meu rosto brilhou com luz própria, visível para todos os presentes. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão. A marca não é sua maldição, sussurrou Nathaniel enquanto completávamos os votos. É sua coroa. E naquela noite, quando os lobos uivaram para celebrar a união de seu rei, juntei minha voz à deles. Não como a garota assustada que havia escondido sua marca por vergonha, mas como a rainha que havia encontrado sua força precisamente naquilo que a fazia diferente. A garota amaldiçoada pelas irmãs havia desaparecido. Em seu lugar, estava a mulher escolhida pelo rei Alfa, não apesar de sua marca, mas por causa dela. A mulher que havia encontrado seu verdadeiro lar e seu verdadeiro poder, não na aceitação dos outros, mas na aceitação de si mesma. E quando os lobos correram sob a luz da lua, seu rei e sua rainha correram com eles. Ele em sua forma majestosa de lobo negro, ela em sua forma humana com a marca da lua brilhando em seu rosto, juntos trazendo o equilíbrio que ambos os mundos tanto precisavam.